Pensando em ir para a Islândia, quer saber quanto custa viajar para a Ilha Gelada, para a famosa Gelolândia? Fica comigo que eu conto quanto que eu gastei. Foi caro, fica aí. Fala galera do Intercâmbio Viagem aqui, Homero Carmona falando com você mais uma vez para contar um pouco mais sobre a minha viagem para a Islândia. Enfim, para quem não viu nenhum dos outros episódios, etc. Foi uma viagem no total de 18 dias, na verdade, de turismo, digamos assim, 20 dias, considerando voo, né, ida e volta. Sendo que 3 dias eu passei em Frankfurt, fazendo stopover, né? Então, quando na ida, eu fiquei em Frankfurt durante 3 noites e depois peguei o voo e fui para a Islândia, onde eu passei 15 noites. Tá? Então, basicamente, esse foi o roteiro. O foco realmente era a Islândia, então obviamente teve gastos em Frankfurt, mas também eu não busquei ali nenhum turismo muito excepcional, fora do padrão. Fiz o que tinha que fazer ali na cidade de Frankfurt e boa, foi isso aí. Então beleza, vamos começar a falar sobre os gastos, qual que é o custo, quanto custa viajar para a Islândia. Eu saí de São Paulo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou passar por cada um dos tipos de custo que fazem sentido e no final eu faço lá a conta total. Importante dizer, eu fui em casal, a gente pegou, não foi uma viagem com foco em reduzir em custo, até porque se o seu foco é custo, eu já sugiro você repensar a Islândia, porque pela minha experiência a Islândia custou de 30% a 50% mais caro do que outros lugares na Europa, podendo ser até um pouco mais caro dependendo do que você está fazendo. E enquanto eu estava lá, isso se justificou, eu vi eu vou colocar o link na descrição do vídeo, com uma pesquisa mostrando quais eram os países mais caros do mundo. A Islândia é o 4º país mais caro do mundo. Então, caro não é só para quem vive lá, é caro para o turista, é caro de maneira geral. Então, vou passar por custo de passagem aérea, por custo dos hotéis, custo de transporte internamente, outros custos, vou falar um pouco sobre custo de compra lá e tudo mais, e fechar com algumas dicas. Tudo que eu estou falando aqui também está no artigo que saiu hoje, no mesmo que saiu, no mesmo dia da publicação do vídeo, saiu explicando quais eram os custos de viajar para a Islândia. Bom, vou começar então, parar de enrolação, de introdução e ir para o que importa. Para essa viagem como um todo, o nosso gasto, sem considerar gasto com compras, nem compras antes, nem compras durante a viagem, o custo total foi de aproximadamente R$36 mil para o casal. Tá? Eu vou passar, ou seja, você pode considerar que o custo por pessoa foi de R$18 mil. Mas óbvio que se você vai sozinho, tem algumas coisas que talvez você possa fazer mais barato, tem outras coisas que eventualmente saiam mais caros. Por exemplo, alugar o carro, a gente estava dividindo em 2, se a gente for colocar, se fossem mais gente, ia poder dividir em mais, e se você estiver sozinho e quiser alugar um carro, isso seria bem mais caro. Mas enfim, o número que está tendo na cabeça é esses R$36 mil para passar 18 dias fazendo turismo, considerando um stopover em alguma cidade anterior, tá? Passagem aérea eu fiz até um videozinho rápido no Facebook. O que acontece? Em 2017 eu senti uma mudança relevante em relação aos preços de passagem aérea para a Europa, tá? Então, um preço bom para uma passagem aérea com escala para a Europa é por volta de R$2.500. Com sem parada, por volta de R$3 mil. Como para a Islândia não tem... a Islândia, ela foge um pouquinho dessa regra porque ela realmente está mais afastado e tem uma circulação menor de voos ali, né? As opções que eu vi sempre ou eram pela Europa ou até mesmo pelos Estados Unidos.
sempre ficavam entre 3 mil, pelo menos 4 mil reais, na verdade. Ficava 4 mil reais se você pegasse um voo direto. Então eu acabei fazendo um esqueminha que foi, eu fiz um voo que ia para Frankfurt, fiquei esses 2 dias em Frankfurt, comprei uma outra passagem aérea separada, que ia de Frankfurt para a Islândia, e depois o voo de volta era a volta daquele primeiro trecho de São Paulo-Frankfurt, era Islândia, Frankfurt, Frankfurt, Brasil, e daí como um trecho só. Então eu quebrei um pouco, daí também no artigo você vai poder entender um pouco melhor qual foi o esquema, para poder reduzir esse custo. Mesmo assim, o custo por pessoa com passagens aéreas foi de R$ 3.779. Foi R$ 3.300 o voo até esse trecho São Paulo-Frankfurt e depois Islândia, Frankfurt, São Paulo. E só o voo de São Paulo, desculpa, o voo de Frankfurt para Reykjavik, para a Islândia, só esse trechinho foi R$ 440. Então, não é barata a passagem aérea, ela é mais cara do que um pouco mais cara do que você viajar para outros lugares da Europa. Bom, a outra parte importante dos gastos foi com o carro. Teve daí um dos vídeos do vlog, eu conto o vlog da chegada, o vídeo da chegada na Islândia, eu conto um pouco o que aconteceu. Mas de maneira resumida, eu tinha feito uma reserva, quando eu fui fazer reserva, quando eu fui pegar o carro, eu falei, não, porque você tem que pegar o seguro, e daí o seguro era, quase dobrava o preço, e daí eu acabei reservando, pegando o carro em outro que eu não tinha nem reserva, que ficou mais caro do que eu previa. E além de tudo, depois eu tinha ficado desconfiado antes, né? Mas depois, chegando lá, eu descobri que realmente seria a melhor alternativa. Deveria ter reservado o carro com uma locadora de carros local. Tem algumas que você pode encontrar no artigo, também tá falando quais são elas. E daí você conseguiria economizar uns 20 a 30% no valor do aluguel. Uma outra coisa é que eu peguei um carro relativamente grande, é uma Duster 4x4 manual. Assim, comparar com o preço de um carro pequeno ou um carro que eu normalmente pegaria, tipo o dobro do preço. Então já tem e depende, assim, como eu peguei esse carro por algumas razões, assim, né? E uma das razões foi que era o medo de dirigir num cenário que eu não conhecia, com neve, com gelo, com tempestade, tal. Em alguns momentos, assim, se justificou em pouquíssimos momentos. Então, talvez você poderia ter ido com um carro menor, desde que um carro 4x4 com certeza sempre ajuda e a diferença de preço não mudaria tanto. Mas, enfim, o carro em si, já convertido, já com taxa de cartão de crédito e tudo mais, custou, para os 15 dias na Islândia, R$ 5.160. O que é caro pra cacete. Muito caro, muito caro. É bastante dinheiro. Eu tinha previsto na minha conta inicial alguma coisa por volta de 3.500, ou seja, aumentou bastante o meu custo em relação ao previsto, né? Aumentou quase 50%. A outra parte importante desses gastos desculpa, o gasto total com transporte, vamos dar um passo para trás, foi 7.898, ou seja, quase R$ 8.000 com transporte. Desses 8.000, 5.160 foi do aluguel do carro. A outra conta importante foi a gasolina. Eu dei uma volta no país. E isso deu 3.300 quilômetros. O que, em termos de gasolina, né, na verdade de diesel, deu R$ 1.660. Então esses são os dois principais custos que eu tive em relação a transporte. Daí dentro desses quase R$ 8.000, eu estou considerando aqui os custos do aluguel do carro, da gasolina, tem os táxis que eu peguei no Brasil, o táxi que eu peguei em Frankfurt para ir para o aeroporto, tem pedágio, tem o que mais? Tem estacionamento bem específico lá, não é muito comum coisa de estacionamento. Tem os trens e metrôs que eu peguei para fazer o turismo em Frankfurt. Mas se você pegar só o aluguel do carro mais a gasolina, já são quase R$ 6.800, ou seja, 80 e tantos por cento do meu custo com o transporte. Foi aí que o bicho pegou em relação aos custos
com transporte. A outra parte, em relação aos custos, é a parte de custos de hospedagem. Os custos de hospedagem, assim, os hotéis na Islândia, mesmo você pegando os mais baratos, eles são muito dignos, coisas novas, tem aquecimento, o chuveiro, blá, 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 tudo funciona bem. Assim, não tivemos nenhum problema com o hotel, tá? Então vale dizer que mesmo os hotéis mais simples, pousados, tudo mais, são caros. Eu gastei com hotel, segura a bronca, R$ 9.550 pro casal. O que se dá uma média de 15, 30 reais por noite, que é caríssimo, assim, é muito acima de qualquer outra coisa que eu tenha feito em qualquer outro lugar do mundo, assim, realmente é bem caro. Mas como eu disse, por outro lado, assim, você não se decepciona, você sempre, assim, você vai estar com um lugar limpo, aquecido, com coisas relativamente novas, e vai ser bem atendido. O que eu fiz o que me ajudou um pouco a economizar um pouquinho, né, dentro da hospedagem foi, quando eu estava comparando, isso é uma dica importante, quando eu estava comparando os hotéis, tinha alguns que falavam assim, esse aqui é mais barato, só que um estava incluso o café da manhã e o outro não. E o café da manhã por pessoa é tipo 40, 50 reais. Então se você pegar para um casal, isso dá uma diferença de 100 reais. Então às vezes aquele que parecia mais barato, ele era na verdade mais caro. Ele era 20, 30 reais mais barato, mas no fim das contas ele não tinha café da manhã. Então tem que ficar atento, porque muitas vezes quando eu estava reservando lá no Booking e tudo mais, ele dizia que você tinha que incluir o café da manhã ali e pagar por fora, né? E todos que eu peguei eram com café da manhã incluso. Isso ajudou também, além de ajudar nessa questão da comparação, ajudou no planejamento financeiro, né? Porque a reserva eu acabei fazendo e todas as reservas, quase todas, foram pagas antecipadamente, e daí isso eu fiz lá em outubro, novembro. Então eu tive meio que financiei a viagem, né? Paguei parte dos hotéis, comprei a passagem em setembro, paguei os hotéis em outubro, novembro, e o resto de hotel e os custos do dia a dia em janeiro, fevereiro. Então isso acaba dando uma diluída nos gastos aí ao longo dos meses, né? Bom, alimentação, eu vou repetir de novo, é caro, beleza, é caro. Para um casal, a gente gastou R$ 7.190 reais, ou seja, R$ 3.600 por pessoa. O que acontece? Cada refeição, se você sentar num restaurante comum, assim, na Islândia, em qualquer cidade, um restaurante comum, você vai gastar para um casal 250 a 400 reais, assim, tranquilo. Não precisa se esforçar, não precisa comprar vinho, não precisa nada. O prato vai custar uns 100 e pouco, cada prato custa uns 100 e pouco, se você pegar uma bebida mais um pouco, se você pegar um café ou uma sobremesa, já estamos chegando nos 300, 350 fácil, e dependendo, se o padrão do restaurante for um pouquinho melhor, você chega no 400 e nem viu. Então, assim, a gente não fez muito filtro de não vamos comer no restaurante e tudo mais, mas foi uma coisa natural. A gente comia muito em fast food e posto de gasolina. Posto de gasolina muitas vezes era o único lugar que tinha comida disponível na cidade, aberto, assim, loja aberta. São dois poréns, né? É que a comida de fast food e a comida de posto de gasolina, elas não são tão fast food assim, elas são meio feitas na hora e as comidas são boas, a comida é boa. O outro porém é que mesmo se você fala assim, fast food, isso aqui é mais barato, mas não é barato. Então, tipo, num fast food, numa refeição como essa, para o casal, você pode esperar gastar 120, 150 reais. Na conversão, hoje, 2018. Então, assim, é caro, né? É caro também, mas isso já comparado com o outro que eu falei que é 250 a 400, se você falar que é 120 a 150, é uma forma de economizar. E tem vezes que você não vai ter opção. Tipo, eu não tinha opção. Eu cheguei tinha um lugar que assim, a gente foi buscar os restaurantes, estavam todos fechados. Daí teve que comer a gente não queria comer no restaurante do posto, porque ia comer lanche e tal. Acabou não tendo opção. E a outra coisa é que, assim, por uma medida de segurança, você sempre precisa ter comida no carro. Para você, se aconteceu uma tempestade, você não pode continuar viajando, ou porque você chegou num lugar mais tarde que você queria e estava fechado e já não tinha mais restaurante aberto e tal. Então é sempre bom ter comida com você. Em algumas poucas refeições, tipo, teve um hotel que eu peguei que não tinha café da manhã, teve umas 2 ou 3 noites ali que a gente chegou e já
resolveu que não ia jantar e preferiu comer alguma coisa em casa com o que a gente já tinha comprado no mercadinho. Assim, não espere, não deixe para comprar isso de última hora. Tenha sempre um estoquezinho com você. Isso também ajudou a baixar um pouco o custo mesmo, comprando as coisas no mercado. Não é barato, mas com certeza é mais barato do que qualquer restaurante, né? Vamos lá, em termos de tour, de turismo, né, de diversão, o total para o casal foi R$ 3.130, por volta de 1.560 por pessoa. Os principais gastos nesse dinheiro aí foi o Blue Lagoon, que é aquela lagoa termal famosa da Islândia, com sílica e tal, que foi R$ 420 por pessoa. O tour na Ice Cave, que é um tour que você anda pela geleira, num jipão, entra numa caverna de gelo e tal. Custou por volta de R$ 650 por pessoa. Então, esses foram os dois mais caros. Teve um banho termal de um outro que foi R$ 130 por pessoa, um outro que era no norte da Islândia, que é tão legal quanto, até mais, por causa da vista, porque era bem mais vazio, mas ele é menorzinho, mais simples. Então, esses foram os principais gastos em relação ao turismo. Daí tem um monte de coisa que tanto de Frankfurt quanto da Islândia, que foi entrar em museu, subir na torre da igreja, subir na torre para ver a cidade de cima, blá, blá, blá. Tem um monte de coisinha assim que compôs esse valor. Então, se for ver até comparado com o total, foi um valor baixo. Isso acontece também porque, como estava de carro, a gente não pagou tour, a gente não pagou muito tour para fazer as coisas que, normalmente as pessoas fazem com tour, a gente fez de carro. Então, por exemplo, Golden Circle, que é uma coisa famosa, lá tem os tours saindo de Reykjavik e tal, que passa o dia passando por cada uma das coisas lá no Golden Circle. A gente estava de carro e foi passando pelas coisas. E eu acho que só em uma delas tinha que pagar algo para estacionar o carro e, tipo, era alguma coisa tipo, sei lá, R$ 15, R$ 20 para parar o carro lá. Então, normalmente os grandes parques não tem custo, ou se tem um custo, é um custo relativamente baixo, principalmente considerando o padrão Islândia aí, né? Bom, daí tem uma outra parte de custos aí, que foi a parte de tipo seguro viagem, mas seguro viagem foi tipo R$ 214 por pessoa. Tem uma coisa que eu sempre compro e recomendo, eu comprei o chip pro celular, um chip que em um mês você pode usar 10 GB e custou R$ 98. E a gente usou dois celulares conectados, eventualmente eu conectei o computador nele. Também nos hotéis sempre tinha Wi-Fi, então acabou dando uma aliviada nisso. Então assim, valeu muito a pena, assim, R$ 100 pelos 15 dias a gente tem internet. E na Islândia, ao contrário do que a gente pode imaginar, apesar de ser um país pequeno e tal, é um país que tem internet disponível, tipo, todo lugar. Então vale muito a pena gastar esses R$ 100 para ter, por mais que você faça uma viagem mais curta, vale a pena comprar o chip para ter acesso à internet em qualquer lugar, aí, né? Ajuda bastante. Bom, esses foram os principais gastos dessa minha categoria. Outros, e aqui tem alguns exemplos, né? Que eu fiz de compras, que naquele valor de R$ 36 mil que eu falei, que foi o valor total da viagem para o casal, não estão inclusos, mas para ter uma referência, assim, a gente comprou camiseta, souvenir, assim, Islândia, eu fui para Islândia e tal, R$ 90 cada uma. Gorrinho de lã, comprou um barato, custou R$ 45. Imã, um pin, você pode considerar, vai gastar aí pelo menos uns 30 e poucos a R$ 50. Isso para comprar um souvenir barato, né? A gente comprou também lá, e esse é o tipo de coisa que eu vou dar uma dica depois. A gente comprou o grampão, que é um negócio que você põe no tênis e que tem uns fincos de metal na sola para você não escorregar no gelo. A gente comprou lá, isso custou R$ 270 por grampão. É muito caro. Eu vou dar a dica na sequência. E eu comprei para o meu irmão uma camiseta da seleção islandesa, que custou por volta de R$ 340. Qual que é a dica que eu tenho aqui? Todas as coisas que eu comprei, que você precisar comprar, que não seja souvenir, compra em outro lugar. Tudo lá é muito caro e indisponível. Então, por exemplo, tinha um gorrinho, se a gente pensar só, minha mulher gostou do gorrinho porque era um gorrinho bonito. Mas se você quer só comprar um gorro por um gorro, vai nesse stopover em Frankfurt, por exemplo, ou se você parar em outro lugar, ou se você estiver no Brasil e não tiver um gorro, compra no Brasil.
Porque você vai pagar aqui 15, 20 reais e lá custa 40, 50. Se você não tem uma blusa de frio, compre em outro lugar, não compra lá, vai custar 50 a 100% mais caro do que você comprar em outro lugar. Compra em outro lugar, não deixe de fazer compras lá. O exemplo do grampão que eu te comentei, que eu comentei para vocês, é assim, na Amazon, se você for ver o mesmo grampão, exatamente o mesmo grampão, custa $22, ou seja, por volta de 70 e poucos reais, 80. Lá eu paguei 270. Então, assim, é muito caro. E o outro fator de ser caro, por mais que você precise, loja mesmo, assim, você encontra nas 3 maiores cidades, Keflavik, Reykjavik e Akureyri. Mesmo assim, Akureyri é a maior cidade, a Islândia tem 330 mil habitantes, a capital tem 110. As outras cidades têm tipo 20, 30, 40, 50 mil pessoas no máximo. Então, assim, são cidades que têm quase nada de comércio. Então, mesmo se você precisar urgentemente de alguma coisa, você vai penar para encontrar. E quando você encontrar, vai ser caro. Então, se você tiver que comprar coisas de frio, não compre lá, não compre lá, não compre lá, não compre lá. Não posso me cansar de falar. A parte boa em relação a compras lá, de souvenir, né, as coisas que você tiver que comprar lá, assim, para compras acima de 6 mil coroas islandesas, você tem direito a pedir tax refund. O que é? Você pede de volta os impostos que você pagou. Como é que você faz isso? Quando você faz a compra, e é uma compra acima de 6 mil coroas, compra, tá? Isso não vale para refeição, por exemplo. Nem para hotel. Então, é para quando você for fazer uma compra. Comprei a camisa da seleção da Islândia que custou 10 mil. Daí eu falo pro cara, olha, eu quero tax refund. Daí o cara, ele imprime lá, ou faz à mão, um formulário que você precisa preencher com os seus dados e levar no aeroporto. Dependendo do valor que você está comprando, eles têm lá uma tabelinha e falam quanto você vai ter de reembolso. Esse valor pode ir de 10, 11% até 20 e poucos por cento. Fala assim 24, mas eu honestamente não vi, não tive a experiência. Mas assim, por volta de 10 a 15% pode considerar que você vai ter nessas compras, assim, né? Ou seja, mesmo, como eu falei lá, não compre nada lá, mesmo com esse desconto de 10, 15%, você vai comprar na Islândia só o essencial e os souvenirs e tal. Então, mesmo com o tax refund, vale a pena comprar qualquer coisa de roupa e tal antes. Enfim, por fim, as minhas conclusões e resumo aqui, né? Para você viajar para a Islândia, fazendo um stopover em algum lugar da Europa, um stopover rápido, vai gastar por volta de, assim, melhorando algumas coisas que eu gastei. Tipo, eu gastei 36 mil reais o casal. Se eu pudesse melhorar e rever algumas coisas, fazer corretamente algumas coisas, em vez de gastar 36, eu diria que seriam os 32, que era um pouco mais próximo do que eu tinha planejado. Então, assim, considere pelo menos 15, você vai fazer uma viagem de 15 a 20 dias para a Islândia, considere de 15 a 20 mil reais. Considere essa referência de valor por pessoa. Para tentar diminuir o custo, tentar fazer reserva do carro com uma locadora local. Se precisar comprar roupa, coisas de frio, coisas para trekking, etc., compre no Brasil ou compre no stopover, se você fizer. Veja passagens aéreas, tenta ver eventualmente uma passagem aérea que vai para um lugar, vai para a Europa, e depois da Europa você pega um voo barato internamente da Europa, de algum país da Europa para a Islândia. Isso talvez faça valer a pena, ficar mais barato. Tem alguma reserva financeira, ou seja, o meu planejamento financeiro apontava para por volta de 31 mil reais para o gasto dos dois. Acabei gastando 36, errei muito, principalmente por conta daquela história do carro, foi o principal ponto. E teve uma questão também que eu acabei cancelando um hotel e paguei 2 vezes por uma diária, por um único dia. Eu tinha 2 diárias no último dia, né, por conta desse cancelamento. Então tem algumas coisinhas que impactaram nesse meu planejamento, e agora você já sabe, não precisa errar. Então, por volta de novo, 15 a 20 mil reais para você passar esses 18 dias lá na Islândia. Mas tem algumas coisas aqui que eu fiz que você pode repetir, por exemplo, a questão da passagem, ou ajustar como a questão do aluguel do carro, né?
E a reserva financeira é importante, não vai lá justinho e fala assim, puta, eu tenho que gastar 30 mil, senão não vai. Não, saiba assim, putz, eu sei que a Islândia, se eu errar um pouquinho para a esquerda ou errar um pouquinho para a direita, nada vai R$500. Então, tenha no seu planejamento, coloque uma margem para poder não errar, não ter problemas na hora de voltar para o Brasil, ficar devendo cartão, essas coisas todas, né? Enfim, espero que tenha ajudado. Tem toda a minha história na Islândia, os motivos porque eu cancelei, o que aconteceu com o carro, com mais detalhes, todas essas coisinhas que eu comentei. Eu fiz o vlog dia a dia de como foi os dias na Islândia, e daí você pode conferir tudo o que aconteceu por lá. Vejo vocês na sala de embarque. Até mais!